Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. Aqui, todos os domingos, debatemos as principais informações do momento sobre a aposentadoria, INSS, os direitos do trabalhador, o funcionalismo e o serviço público, entre vários outros temas. Além de a gente responder as perguntas que você encaminha para a gente, contamos hoje com a participação do coordenador-geral do Sindicato dos Servidores da Justiça do Rio Grande do Sul, Marco Aurélio Weber, e também do diretor do Sindjus RS, Aguinaldo Caetano Martins. Representando os professores da rede estadual de ensino, temos o diretor do CEPER Sindicato, Enio Mânica. E é claro, a gente quer convidar você a participar do programa. Você que está em casa, envie as suas dúvidas sobre a aposentadoria, os benefícios do INSS para os contatos que a gente disponibiliza aqui na tela, ou enviando a sua mensagem para a gente lá pelo nosso canal no Facebook. Sempre colocando o nome e a cidade de onde você fala. Lembrando, as perguntas são muitas, a gente não consegue responder todas aqui no ar, e durante a semana a gente vai respondendo diretamente para você, através do nosso WhatsApp, ou então lá pelos nossos canais no Facebook, tá bom? Primeira questão, primeira dúvida que chega na manhã desse domingo é da Vera. Meu esposo tem 60 anos e já contribuiu 26 anos. Ele consegue se aposentar, ele é trabalhador rural. Vera, o seu esposo ainda não consegue o jubilamento pelo seguinte fato, ele atingiu um dos requisitos, que é o requisito de tempo de contribuição. O tempo na lavoura, ele supera os 15 anos, ele já tem 26. No entanto, o requisito etário, 65 anos, ele ainda não atingiu. Ele tem que atingir os 65 anos para poder ter direito a essa aposentadoria. Tá certo? Você pode encaminhar mais questões que a gente vai estar respondendo para você durante o programa de hoje. Bom, durante essa semana tivemos aí uma manifestação muito grande na capital federal e essa manifestação teve alguns senões. E os senões, no que toca justamente à publicidade, efetivamente o que aconteceu lá em Brasília. E a gente tem aqui o Marco Aurélio Weber, do Sindjus RS, que através do seu sindicato, né, esteve representado lá na capital federal. E eu peço a ele, Marco, porque eu sempre primo, né, já há mais de 22 anos aí, na área da comunicação, e acho que a gente tem que passar para o telespectador, para o ouvinte, a realidade dos fatos. E muito foi falado que os contratempos que acabaram acontecendo, as depredações, tudo que aconteceu lá de dano ao patrimônio público foi causado por quem organizou o evento, pelos servidores públicos, pelas centrais sindicais. E, na verdade, em conversa com vários dos seus colegas, a gente sabe que a realidade não é essa. A gente sabe que o que aconteceu lá foi orquestrado por pessoas de fora, né, que se utilizaram do evento para depreciar, para fazer com que o evento, que tinha uma magnitude de reunir várias categorias lá na capital federal, não tivesse aquele brilho que a gente gostaria. É mais ou menos por aí. Obrigado por estar com a gente, aceitar o nosso convite. Um bom dia. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos telespectadores do Boca no Trombone. Bom dia, o Aguinaldo, bom dia, o professor Mânica, nossos companheiros de bancada hoje. E um bom dia especial a todos os servidores ativos e inativos do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul. Realmente, e eu vou citar o que tu falaste, eu vou ilustrar o que tu falaste apenas com um exemplo. Nos foi relatado por companheiros, colegas nossos que estiveram em Brasília, que um professor, pseudo-professor, foi detido pela polícia, a polícia mandou o pseudo-professor deitar, Sim. Mascarado, retirou a máscara, e segundos depois ele foi solto por uma única razão. Tinha mostrado as suas credenciais de policial. Vejam que a infiltração, que a orquestração desses movimentos aí anti-manifestação, ela foi muito bem concatenada. Inclusive, policiais participaram das depredações. Mas, diante de tudo isso, o fator primordial é o seguinte: o povo brasileiro, e eu digo povo brasileiro porque não estavam lá somente servidores públicos, estavam todas as centrais sindicais, que também representam os sindicatos da iniciativa privada. O povo brasileiro deu uma grande demonstração de maturidade, uma maturidade que já vem
de países do chamado primeiro mundo há séculos, como é o caso da França. Sim. Na França, ainda se salvaguarda os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, se sacrificando até com a própria vida em nome do nacionalismo e da cidadania. O povo brasileiro precisa disso. O povo brasileiro precisa de uma dose de cidadania e de nacionalismo, que está sendo demonstrada agora. Quando apertou o sapato, os brasileiros vão às ruas e vão reagir contra esses desmandos institucionais. Porque quando as instituições estão podres, quando elas não funcionam, se as põe abaixo, utilizando até a força. Não há outra maneira. Iludem-se aqueles que querem ainda uma solução institucional e legal. Nós estamos esperando que o Tribunal Superior Eleitoral, agora dia 6, casse o mandato do presidente Temer, Sim. do interventor Temer. Mas se isso não acontecer, o povo tem que voltar às ruas, com maior contundência ainda e a despeito de qualquer coisa, porque não são banheiros químicos incendiados por grupos infiltrados que vão cobrir os bilhões de reais que foram solapados do povo brasileiro. Quero saber do Aguinaldo Martins, que está com a gente na manhã desse domingo, né, representando também o Sindjus RS, se a expectativa, Aguinaldo, você que é servidor do Poder Judiciário, né, assim como o Marco Weber, a gente pode esperar que o Tribunal Superior Eleitoral dê seguimento a esse julgamento, que está marcado, como disse o Marco Weber, já para os primeiros dias agora de junho. Será que de parte lá dos ministros não vai haver alguma manobra, algum pedido de vista e se empurrar com a barriga uma decisão que pode ser dada ali pelo Poder Judiciário? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Bom dia, obrigado Paulo Solano. Bom dia a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Os tribunais superiores, né, eles agem também politicamente e de acordo com o momento, a circunstância política do país. Isso há muito se vê. É lógico que o STF é um tribunal eminentemente político, mais político do que o TSE, embora o TSE julgue matérias políticas. O que se tinha e o que eu posso transmitir aqui é a mesma ideia que o próprio governo federal tinha, de que com as alterações dos ministros, que foram assumir agora há pouco por indicação do tribunal, mas por nomeação do próprio presidente, de que haveria uma facilidade no trânsito desse governo e que haveria uma cisão das decisões da ex-presidente Dilma para o atual presidente Temer. Em decorrência de toda essa pressão popular, de tudo que está se fazendo, o que se descobriu desse governo, que é muito podre, muito nojento, perante o país todo, escancarado da forma que foi, Sim. Né? Eu acredito que o TSE deverá fazer o trabalho que os próprios políticos não têm coragem. Não tem coragem e também não tem muitos legitimidade, porque estão vinculados à corrupção e vinculados ao próprio governo. Verdade. E aí acabam por não fazer, mas eu acredito que o TSE faça o trabalho que eles deveriam fazer. Sem dúvida. E um outro tema dessa semana foi a quantidade, né? São quase 17, mais de 17 pedidos de impeachment, né, do presidente Michel Temer, um deles da Ordem dos Advogados do Brasil, fundamentado, né, após uma reunião do Conselho Federal da Ordem, onde 25 dos 26 estados da federação manifestaram posição favorável ao impeachment. E eu queria saber do professor Enio Mânica, o Brasil passou recentemente pelo segundo processo de impeachment, professor Enio. Será que estamos prestes a acontecer o terceiro? Ou o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, ele vai deixar em banho-maria? Ele já sinalizou, né? Diz que, olha, não quero me apressar porque eu não quero me assodar aqui em qualquer tipo de decisão. Como que o CEPER Sindicato está enxergando essa situação no âmbito federal? Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos companheiros aqui de bancada. Bom dia a todos os ouvintes e assistentes, né, do nosso programa Boca no Trombone. Nós entendemos que realmente agora a denúncia não foi apenas uma menção de alguém, tá? Mas é inclusive uma gravação autorizada. Então nós temos uma prova
realmente de crime de responsabilidade do presidente Temer, né, do impostor presidente Temer. Então, e o fato da Ordem dos Advogados entrar com o pedido de impeachment, eu acho que dá maior força, né, pela representatividade que tem, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, e foi praticamente por unanimidade. Então, nós esperamos que, de fato, se encaminhe esse pedido. Agora, o próprio presidente da Câmara disse que não quer perturbar mais ainda o ambiente. Não se trata de perturbar ou não perturbar o ambiente, se trata de seguir as leis, seguir a Constituição e, de fato, fazer com que quem comete um crime seja julgado e seja punido. Então, essa é a questão. Para a presidente Dilma, e quando houve esse impeachment, nós dissemos que era um golpe contra a democracia. Sim. Não se tratava de defender governo ou não defender governo, se tratava de defender a democracia e defender os direitos dos trabalhadores. E nós fizemos uma sineta colocando isso e, de fato, vem tudo se confirmando. A gente colocava lá as fontes, né? Aquele programa do PMDB, né? Ponte para o Futuro, que não era ponte para futuro nenhum, era para o passado, para a gente perder todos os direitos, perder o direito à aposentadoria, perder as leis trabalhistas, todos os direitos trabalhistas. Então, na verdade, esse golpe foi contra a democracia e contra os trabalhadores. E agora a gente tem a comprovação. Então, eu acho que, mais do que nunca, né, esse impeachment tem que se realizar. Sem dúvida. Agora, nós entendemos que a reação do povo brasileiro, primeiro pela greve geral do dia 29 de abril, e agora essa manifestação fortíssima lá em Brasília, Sim. E que, na verdade, a bagunça ela foi a infiltração. Né? A gente tem agora no WhatsApp, né, vídeos mostrando os policiais, né, destruindo vidros. Como é que a população ia entrar num ministério? E um total despreparo, né? Porque tivemos ali, os companheiros podem participar dessa parte do debate, tivemos ali policiais lá do Distrito Federal com armas de fogo. Exatamente. Com armas de fogo contra os manifestantes. Ora, que isso? Hoje em dia há mecanismos assim que a polícia dispõe, né, de muito menos letalidade. Nós não podemos tratar quem está lá se manifestando, né, como um marginal. Isso não pode, né, Mas Marco? esse é o problema, esse é o grande problema da falta de maturidade, inclusive, não só do povo, mas da própria polícia brasileira. Né? Nos países de primeiro mundo, inclusive, arma de fogo, as polícias estão utilizando cada vez menos. E principalmente na repressão ou na contenção, porque lá não se fala em repressão, Sim. porque são democracias verdadeiras, Sim. não imitação de democracia como a nossa. Na contenção dessas manifestações, que são legítimas e que são parte do nacionalismo e da civilidade. Aguinaldo. O que causa espécie, Solano, é o seguinte: você usar arma de fogo e as próprias forças armadas contra pessoas completamente despojadas, Sim. né? Em praça aberta, sem nenhuma necessidade. E o que me causa uma tristeza muito grande é percebermos que nos comentários políticos e econômicos se valorize, né, a queima eventual de um banheiro químico, que não se sabe até agora, mas né, suplantando um assunto de corrupção de bilhões. Se desviou. Exatamente, como eu falei na abertura aqui do programa, né, a gente prima pela informação real, o correto. Né? E é por isso que a gente está fazendo essa abordagem. Até daqui a pouquinho está chegando aqui o presidente da FESERCS, o presidente Sérgio Arnaud, que esteve lá em Brasília, né? Vai trazer também as suas impressões, dar o seu depoimento sobre tudo que aconteceu lá na capital federal. Mais interatividade para você que encaminha as suas dúvidas. E só uma retificação na pergunta anterior, acabei me passando aqui, na verdade o trabalhador ele tem direito à aposentadoria, né? Com 60 anos o trabalhador rural ele tem uma redução. Então 60 anos e 26 de contribuição já pode ir no INSS e requerer a sua aposentadoria, retificando aí lá para a Vera, a nossa telespectadora. O Marino de Campo Bom tem os 51 e fecha os 35 anos de contribuição no próximo dia 17 de julho. Portanto, faltam menos de 2 meses. Serei atingido pelas mudanças se aprovadas? Marino, eventualmente, se a proposta, se a PEC 287 for aprovada nesse intervalo de tempo, o que é muito improvável, né? Porque ela tem que sair da Câmara, tem que ir para o Senado e ter todo o deslinde lá.
muito provavelmente isso não vai acontecer. Caso aconteça, sim, você seria atingido, teria que pagar 30% do tempo faltante, que no seu caso seria alguns dias a mais aí para você ter direito ao jubilamento. Marino lá de Campo Bom. Eu quero agradecer, então, a participação do Marco Weber, encaminhar a sua participação final. Marco Weber, o Sindjus continua com a gente, com o Aguinaldo, né? Tá chegando aí o presidente Sérgio Arnaud, e a sua mensagem final aí, principalmente no que toca aí, falou aqui o nosso telespectador, reforma da Previdência. Qual é a sua expectativa para as reformas trabalhistas da Previdência? Elas vão ter seguimento lá em Brasília? O governo está sem autoridade moral, como de resto sempre esteve, para tocar qualquer assunto que diga respeito às reformas trabalhistas e da Previdência. Aliás, se nós analisarmos bem, está sem moral para tocar qualquer coisa. Tá? Até o dia 6, quando a decisão política caberá ao TSE, técnica política, aliás, de cassar o mandato do presidente Temer, o Brasil está à mercê de si mesmo, está à mercê do seu povo, está à mercê do seu próprio destino. Nós vamos aguardar que um tribunal político como o TSE resolva agora pela primeira vez na história uma questão que envolve eminentemente o problema de um presidente ilegítimo e que está aí desgovernando o país. Um abraço a todos, continuamos com o Aguinaldo aqui conosco. Um abraço a todos os servidores, servidoras, ativos e inativos do Poder Judiciário, aos telespectadores em geral e para ti também, Paulo Solano, professora Mânica, muito obrigado. Obrigado, Marco Weber. Seguem conosco aqui o professor Enio Mânica, do CEPER Sindicato, diretor do Sindjus RS, Aguinaldo Martins, né? E também está chegando aí o presidente Sérgio Arnaud pela FESERGS, né? A gente vai para um breve intervalo, a gente já volta com um bate-papo com as entidades e também o Momento Oral Sim e muito mais interatividade. Continue mandando as suas dúvidas aqui para o Boca, no seu ano 28. Muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores, dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 27. Muito mais interatividade para você. De volta com mais Boca no Trombone, na manhã do seu domingo. Lembrando, né, sempre das 8h30 às 9 horas, é o espaço aqui dos trabalhadores, dos servidores públicos e dos aposentados da Previdência Social. Mais questões dentro da nossa interatividade? O Gilmar, lá de Novo Hamburgo. Bom dia, assinei minha carteira em 1990 e trabalhei de lá para cá somente em Curtumes. Tenho direito a pedir a minha aposentadoria especial? Gilmar, se for ininterrupto esse tempo e se você, junto aos empregadores, obtiver o formulário PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário, evidenciando que você estava exposto a um agente nocivo, como é a cola, como é o ruído, enfim, como são todas aquelas condições inerentes ao trabalho em curtume, sim, você tem direito ao pedido da aposentadoria especial. Continuem mandando as suas questões para a gente. Agora é hora de conferirmos as principais novidades sobre implantes dentários, com quem é referência no assunto. Amigos do Boca, olha, aportamos hoje aqui na sede da Oral Sim, no bairro Farroupilha, aqui em Porto Alegre. E sabe o que eu vim fazer hoje aqui? Conversar com uma cliente satisfeita. Uma cliente número 1 da Oral Sim aqui em Porto Alegre. Vamos bater um papo, sabe com quem? Com a Valéria. Vou subir lá, ela está me aguardando lá no consultório do Dr. Jean Freitas. Me aguarde, a gente vai falar com ela, hein? Pessoal, olha, estou aqui conversando com uma das clientes satisfeitas da Oral Sim, com a Valéria. Né? Eu queria saber, Valéria, o que te trouxe até a Oral Sim, até a equipe do Dr. Jean Freitas aqui para fazer o teu tratamento de implante dentário? Então, os meus amigos, meus colegas de trabalho super indicaram a Oral Sim e eu vim aqui pessoalmente conhecer, né? Gostei bastante da estrutura, das formas de pagamento e do preço que cabe realmente no meu bolso.
Então, me apaixonei assim pela clínica, o atendimento de primeira, gostei muito mesmo. E queria saber de ti, então, Valéria, como é que foi o atendimento aqui? Como é que foi a condução do tratamento? Se chegou a atingir as tuas expectativas? O que tu pode dizer aí para o telespectador do Boca no Trombone? O atendimento, o tratamento me surpreendeu realmente. As pessoas têm o costume de ligar e associar dentista com dor. Eu vou sentir dor. Gente, não senti dor nenhuma, super indico a Oral Sim. Então, é um tratamento assim, sem dor e com um atendimento muito bom. Eles fazem um acompanhamento sempre ali pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, Valéria, você vai continuar o tratamento aqui com a equipe do Dr. Jean Freitas? E mais, quero saber, para quem está nos assistindo lá, você recomenda a Oral Sim? Sim, eu vou dar seguimento ao tratamento e super indico a Oral Sim. Se você não conhece, venha conhecer, venha fazer um orçamento que vale muito a pena mesmo. Tá aí, gente, a dica da Valéria. Cliente satisfeita, 5 estrelas aqui na Oral Sim. Oral Sim, número 1 é implantes dentários em todo o país. Bom, como eu anunciei no bloco anterior, está com a gente já, compondo a bancada, o presidente da FESERGS, o presidente Sérgio Arnaud. Presidente Sérgio Arnaud, já de início, suas impressões sobre tudo que aconteceu lá na capital federal. Você estava lá, estava em loco. Obrigado por estar com a gente. Um bom dia. Bom dia a todos. Eu quero aproveitar esse espaço, Paulo André, primeiro para fazer alguns esclarecimentos. Essa manifestação foi um dia histórico. Nunca tivemos em Brasília anteriormente o que tivemos nesse dia, 24. As 9 centrais sindicais brasileiras, mais de 20 confederações de trabalhadores e servidores públicos de todo o país, estiveram presentes organizadamente, pacificamente organizando esse movimento, de uma forma que nós tivemos mais de 1.500 ônibus em Brasília. 5,5 quilômetros de avenida por 20 metros de largura. Se fizermos uma conta matemática, veremos que foram 100 mil metros quadrados, Sim, tomados pelos manifestantes de todo o país. Gente que veio de ônibus do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, do Sul, do Sudeste, enfim. Todo o Brasil estava ali representado. Esta marcha foi retardada porque mais de 100 ônibus ficaram retidos na entrada do Distrito Federal, tendo a sua entrada dificultada por um motivo ou outro, mas para atrapalhar o desenvolvimento da marcha. Por isso... Para a gente ilustrar, presidente Arnaud, enquanto o senhor fala, a gente vai colocar algumas imagens. Seria muito interessante. Imagens da CSPB, né, lá seria do site. Seria muito interessante. Olha aí, ó. Para ver a magnitude. Ou seja, se nós calcularmos 100 mil metros quadrados, a própria polícia calcula uma pessoa por metro quadrado. Se nós tínhamos 100 mil metros quadrados ocupados, nós tínhamos no mínimo 100 mil pessoas. Sendo que as laterais, aquele gramado que cerca, que ladeia a avenida, também com grande concentração de pessoas. Presidente Arnaud, e o efeito? Na sua impressão, o que vai acontecer nos próximos dias? Bom, presidente Temer não tem mais condições de continuar no cargo. Evidentemente que isso foi uma coisa histórica, que os trabalhadores conquistaram. Na realidade, o presidente Temer é um morto-vivo no Palácio do Planalto, porque todos os partidos já negociam, lideranças e tal, negociam a sua substituição. Mas eu quero fazer um esclarecimento. Os incidentes que ocorreram, na nossa linha de frente da manifestação estavam os agentes policiais e agentes penitenciários, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, Sim. que muitos deles são ligados, como no caso dos agentes penitenciários, à FESERGS. Pois bem, num determinado momento, um grupo de black blocs se infiltrou e passou à frente deles e começou a provocar o confronto com a polícia. E a polícia, agindo de forma despreparada e fora, a polícia militar, e fora dos padrões internacionais
de contenção de manifestações e dessa ordem, Sim. começou a agir de forma truculenta, dando tiros, inclusive, como tem fotos documentando em todos os jornais brasileiros, policiais com revólver na mão, dando tiro indiscriminadamente. Um desses tiros atingiu o olho de um rapaz lá de Minas Gerais. Né? Enfim, aí evidentemente que se estabeleceu um salve-se quem puder. Verdade. Organizadamente, as centrais, nesse momento, seguraram o seu público e, através dos carros de som, foram concentrando e se distanciando desse cenário de conflito. Porque a nós não interessa o conflito. Aliás, esses grupos de black blocs, nós queremos saber quem financia e quem os leva para esse tipo de manifestação para tentar desvirtuar o caráter do protesto. Na realidade, nesse dia foi decretada a saída do presidente Temer. Sim. Mas o que não nos preocupa é a saída apenas do presidente Temer. Esse é um detalhe. Ele é um mero intermediário que está ali no poder para gerenciar a implantação das reformas. Nos interessa discutir a questão das diretas para a presidência da República e para o Congresso Nacional, porque este Congresso não tem moral nem legitimidade para eleger ninguém, muito menos por eleição indireta. Então, esta é a questão central que nós estamos apontando, ou seja, a questão não é simplesmente fora Temer. Temer já está fora, ele é um morto-vivo no Palácio. O que nos interessa é a sequência desse processo, onde nós não aceitamos que o mercado, que está priorizando exclusivamente um nome comprometido, quem realizar a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que trarão de volta a escravatura no sistema de trabalho e também o fim da aposentadoria, isso não pode passar e ser moeda de troca no Congresso Nacional. Obrigado, presidente Arnaud. Eu queria uma palavra bem objetiva do diretor de comunicação do CEPER sobre a questão do impeachment, né? Essa semana o sindicato ingressou com o pedido de impeachment lá na Assembleia Legislativa contra o governador Sartori. Realmente, nós entramos com um primeiro pedido que foi indeferido e, no momento, não cabia a gente recorrer e entrar de novo com o pedido. Só que a conjuntura atual, com o impeachment do Temer e com toda essa conjuntura mostrando, e porque o Sartori esteve sempre muito ligado ao Temer, né? Ele recebeu o apoio explícito do Temer aqui na sua eleição, e então nós resolvemos entrar novamente. O pedido está fundamentado da mesma maneira, né? O crime de responsabilidade porque o governador descumpriu ordem judicial. Nós ganhamos uma liminar, depois o Pleno do Tribunal de Justiça confirmou a liminar e então o governador, pelo artigo 35 da Constituição, ele não poderia parcelar salários, tinha que pagar no último dia útil do mês trabalhado. E ele descumpriu, então nós, nessa fundamentação jurídica, por crime de responsabilidade, reentramos então com esse pedido. O Sindjus também está atento ao movimento do governador Sartori, Aguinaldo. Exatamente. O governo Sartori ele está tão anêmico como está o governo federal. Ele está contaminado com o mesmo projeto. Sim. É um projeto para destruir os direitos do trabalhador, um projeto para escravizar o trabalhador, iniciando pelo setor público, avançando para o setor privado, é comprometido, né, com os grandes grupos econômicos que atuam no Rio Grande do Sul e que isso é uma ponta do que acontece no Brasil, e essa ilegitimidade também se dá por conta de que o governo Sartori deixa de cumprir suas obrigações legais, inclusive as decisões judiciais, e contaminado também pela corrupção que ocorreu lá no centro do país, que é o único governador que conseguiu unir o Temer e o Aécio, né, apesar de ter que escolher entre uma chapa, mas os recursos financeiros conseguiu reunir para a sua campanha dos dois candidatos. Tá certo. Agradecer então ao Aguinaldo, presidente Sérgio Arnaud e o Enio Mânica. Ponto final do Boca, acabou. Voltamos domingo que vem, das 8h30 às 9 horas da manhã, aqui pela sua Band TV. Boca, ano 28. Muito mais espaço para trabalhadores e servidores públicos.